Se alguém me dissesse que uma simples viagem em família colocaria tudo o que eu conhecia em risco, eu jamais acreditaria. Eu tinha um casamento estável, uma vida sem surpresas, até encontrar alguém que me fez sentir coisas que eu nem lembrava que existiam. O encontro com meu primo me trouxe experiências quentes que vou contar a seguir para vocês. Se eu soubesse o impacto que aquela viagem em família teria na minha vida, talvez tivesse inventado qualquer desculpa para não ir. Mas na época, parecia apenas um final de semana comum. Eu era casada com Henrique há 7 anos. Aos olhos de qualquer um, nosso casamento parecia estável, harmônico, daqueles que fazem os outros pensarem, eles estão bem. Mas por dentro, tudo era monótono. Rotina, conversas vazias e um silêncio que crescia dia após dia. Henrique era engenheiro civil. Passava os dias imerso em projetos e planilhas. Eu, assistente administrativa, passava horas dentro de um escritório sem janelas, onde o tempo parecia não correr. Nossa vida girava em torno de trabalho, contas e uma convivência que mais parecia a de 2 colegas do que a de um casal. Foi nesse cenário que surgiu o convite para um final de semana na casa de praia dos pais dele, em Ubatuba. Uma pausa na rotina. Sol, mar, família reunida. Parecia uma boa ideia. O que eu não esperava era que meu primo, Caio, também estivesse lá. Caio era diferente do Henrique. Enquanto meu marido era sério, meticuloso e sempre preocupado, Caio era leve, descontraído e com aquele jeito de quem não se abala com nada. Ele morava em Florianópolis e nos víamos raramente, apenas em encontros familiares ocasionais. Mas dessa vez, algo estava diferente. Talvez fosse o clima quente, meu vestido novo, ou simplesmente o fato de que, depois de tanto tempo, alguém me olhava de um jeito que eu não via há anos. Na primeira noite, estávamos todos na varanda, entre risadas e taças de vinho. Caio sentou ao meu lado contando histórias engraçadas que faziam todos rirem. Eu também ri, mas o que realmente me deixou desconcertada foi o olhar dele. Um olhar direto, intenso, como se enxergasse algo em mim que eu mesma já havia esquecido. E ao invés de desviar, eu sustentei o olhar por segundos a mais do que deveria. Quando Henrique se retirou mais cedo para dormir, alegando o cansaço da viagem, Caio permaneceu. Ficamos os 2 ali, o som das ondas ao fundo e a garrafa de vinho quase no fim. Foi então que ele disse de repente: "Você mudou. Está ainda mais bonita do que da última vez que te vi." Eu ri, tentando disfarçar o arrepio que percorreu minha pele. Era só um elogio, eu me convenci. Mas não era. Não pelo tom da voz dele, nem pelo jeito que me olhava. Naquela noite, quando deitei, ao lado de Henrique, percebi que meu coração ainda estava acelerado e que o sono, pela primeira vez em muito tempo, parecia distante. E não era o colchão desconfortável da casa de praia. Era Caio. E o jeito como ele me fez sentir viva de novo, mesmo que por poucos minutos. Na manhã seguinte, acordei antes do Henrique. O sol já atravessava as cortinas finas do quarto, mas eu mal havia pregado os olhos. Levantei devagar, vesti um short jeans e uma blusa leve e segui até a cozinha. O cheiro de café fresco preenchia o ambiente. E lá estava ele, Caio, de bermuda e regata, encostado na pia, distraído com o celular. Assim que me viu, ergueu o olhar e sorriu com aquela naturalidade desconcertante. "Bom dia. Dormiu bem?" Respirei fundo antes de responder. Mais ou menos. O colchão não ajudou muito. Mentira. O problema não era o colchão. Era a lembrança daquele olhar na noite anterior, que insistia em permanecer em minha mente. Ele pegou uma caneca, encheu de café e me entregou. Nossos dedos se tocaram. Um instante curto, mas que se prolongou dentro de mim de um jeito impossível de ignorar. O toque foi breve, mas a eletricidade que percorreu minha pele não. Tentei disfarçar, mas ele percebeu. Pelo olhar ficou claro que ele sabia. O dia seguiu com a família na praia. Henrique, como sempre, distraído com qualquer coisa que não fosse eu. Alternava entre um livro, o celular e conversas sobre trabalho com o pai.
Já Caio, ele estava em todo lugar. Não de forma óbvia, mas presente o suficiente para ser impossível ignorá-lo. Um olhar de longe, um sorriso discreto, uma troca de palavras que só nós entendíamos. À tarde, enquanto Henrique cochilava na rede, fui até a varanda buscar um copo d'água. Assim que me virei, Caio surgiu atrás de mim, como se já soubesse que eu estaria ali. Você sempre foi assim? Franzi a testa, confusa. Assim como? Ele se aproximou, cruzando os braços e me observando com um brilho divertido no olhar. Fazendo alguém pensar em você o dia inteiro sem nem precisar tentar. Meu coração disparou. As mãos tremiam de leve. Ri, tentando quebrar o clima, mas por dentro eu era um caos. Você tá viajando, Caio. Será? Porque eu tenho quase certeza que você sabe exatamente o que está acontecendo aqui. Fiquei em silêncio, porque ele estava certo. Eu sabia. E o pior, eu gostava. E se eu te dissesse que essa história está prestes a ficar ainda mais intensa? Se você chegou até aqui, não saia agora. Deixe seu like e comente aqui embaixo o que você faria nessa situação. Naquela noite, deitei ao lado do Henrique, mas o cheiro de Caio ainda estava no ar, impregnado na minha memória. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. E no fundo, parte de mim queria dar esse passo. A manhã seguinte parecia igual às outras. Café da manhã em família, conversas triviais, uma rotina forçada que agora soava artificial. Mas dentro de mim, nada estava igual. Cada vez que olhava para Henrique, sentia uma mistura perigosa de culpa e desejo. E o pior de tudo, Caio sabia. Depois do almoço, Henrique e o tio decidiram sair para comprar algumas coisas na cidade. O plano era simples, um banho e um pouco de descanso. Mas a última coisa que eu queria era ficar sozinha. Ou talvez fosse exatamente isso que eu queria. Caio ficou na casa com a desculpa de que precisava relaxar um pouco. Eu, fingindo indiferença, fui para o quarto. Mas o calor estava sufocante. Decidi tomar um banho frio, como se a água pudesse acalmar a confusão na minha mente. Quando saí do banheiro, ainda com a toalha enrolada no corpo, dei de cara com ele no corredor. O susto foi imediato, mas foi o olhar dele que me paralisou. Ele não olhou para o meu rosto de imediato. Seu olhar percorreu meu corpo antes de encontrar o meu, e quando o encontrou, um sorriso de canto apareceu. Desculpa, acho que peguei o caminho errado, disse, com aquele tom provocador que fazia meu coração bater descompassado. Eu ri, nervosa, sem saber ao certo o que fazer. Mas ele não se moveu. Pelo contrário. Ele deu um passo à frente. Agora havia menos de 1 metro entre nós, e o ar parecia mais pesado, carregado de algo que eu não conseguia mais fingir que não existia. Você sabe que não é só isso, né? Ele disse baixinho. Engoli seco. Caio. Pra com isso. Isso não faz sentido. Ele sorriu de novo, como se já soubesse a resposta antes mesmo de eu terminar a frase. Faz sim. E você sente isso tanto quanto eu. Ele deu mais um passo. Agora perto o suficiente para eu sentir o cheiro do perfume, misturado ao calor da pele. Eu podia ter saído dali. Podia ter dito que aquilo era errado, mas não fiz nada disso. O silêncio foi quebrado da pior forma possível. Eu não recuei. Caio ergueu a mão devagar e tocou levemente meu rosto. Seus dedos deslizaram pela linha do meu queixo até o canto da boca. Meu coração parecia um tambor, descontrolado. Fechei os olhos por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Mas foi o bastante. Quando os abri novamente, ele me beijou. Um beijo firme, intenso, carregado de tudo o que estava preso desde o primeiro olhar. Quando ele se afastou, eu estava sem fôlego. O olhar dele era um misto de desafio e desejo. Isso não deveria ter acontecido. Murmurei, tentando me convencer do óbvio. Mas aconteceu. Ele deu um meio sorriso antes de completar, e vai acontecer de novo. Depois disso, ele se afastou, deixando um vazio no ar. Fiquei ali,
parada, com o gosto do beijo ainda nos lábios e a certeza de que aquele era só o começo do que estava por vir. Depois daquele beijo, nada mais parecia normal. Tentei agir como se fosse apenas um deslize, como se fosse uma faísca que se apagaria rapidamente. Mas eu estava enganada. O problema das faíscas é que, se você não cuida, elas viram incêndio. E o incêndio já começava a se alastrar. Naquela noite, Henrique pegou no sono rapidamente, como sempre. Eu, por outro lado, permaneci inquieta, virando de um lado para o outro na cama, o coração ainda disparado, a mente revivendo cada detalhe, o toque, o beijo, o olhar intenso de Caio. O pior era saber que ele estava no quarto ao lado, tão perto que sua presença parecia ocupar cada espaço ao meu redor, tornando impossível afastá-lo dos meus pensamentos. Na manhã seguinte, fiz de tudo para me distrair. Me envolvi com os afazeres da casa, ajudei na cozinha, organizei o que já estava arrumado, qualquer coisa que pudesse manter minha mente ocupada. Mas Caio estava sempre por perto. Era como se o destino insistisse em cruzar nossos caminhos. Um comentário dito em tom despreocupado, um olhar rápido, um sorriso de canto de boca. Pequenos gestos que sozinhos não significavam nada. Mas, juntos, me desestabilizavam por completo. No fim da tarde, enquanto todos estavam ocupados preparando o churrasco, fui até o quintal buscar algumas cadeiras. O lugar estava praticamente vazio, exceto por ele. Caio já estava lá, fingindo que também ajudava, mas seu olhar me dizia outra coisa. Assim que nossos olhos se encontraram, o ambiente pareceu ficar menor, carregado de algo que ninguém além de nós poderia entender. "Você está me evitando", disse, com aquele tom provocador que sempre me desarmava. Respirei fundo antes de responder. "Não é de você. É dessa situação. Isso tudo não devia estar acontecendo. O que não devia estar acontecendo é fingirmos que nada disso existe", ele retrucou, dando um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre nós. Eu podia ter dado um passo para trás. Era a escolha certa, a decisão óbvia. Mas meu corpo parecia agir por conta própria, ignorando qualquer lógica. Caio se aproximou até que o calor da pele dele se misturasse ao meu. A respiração dele batia contra o meu rosto, trazendo o aroma do perfume e algo mais denso, algo que eu já não conseguia mais afastar. "Me diz pra parar", sussurrou, os olhos fixos nos meus. Fiquei imóvel. Nenhuma palavra saiu. E dessa vez, fui eu que apaguei a distância entre nós. O beijo foi ainda mais intenso que o primeiro, voraz, urgente, como se cada segundo importasse. As mãos dele deslizaram pela minha cintura, e meu corpo reagiu antes mesmo que minha mente pudesse processar o que estava acontecendo. O barulho de vozes na sala nos trouxe de volta à realidade. Num gesto rápido, nos afastamos. Caio respirava fundo, um brilho de desejo ainda evidente no olhar. Um sorriso discreto apareceu no canto de seus lábios. "Isso está longe de acabar", disse antes de sair, me deixando ali, tentando recuperar o ar e entender no que eu estava me envolvendo. Mas no fundo, eu já sabia. Voltar atrás não era mais uma opção. Naquela noite, a culpa deveria ter me dominado. Mas não foi isso que aconteceu. Deitei ao lado de Henrique, ouvindo sua respiração tranquila, enquanto minha mente girava em um turbilhão sem fim. O beijo, o toque, o olhar de Caio. Meu corpo ainda queimava, como se o momento não tivesse chegado ao fim. E talvez não tivesse mesmo. A manhã seguinte trouxe um calor sufocante, mas a verdadeira tensão estava dentro daquela casa. Toda vez que meus olhos cruzavam com os de Caio, a sensação era inevitável. Como se uma corrente invisível passasse entre nós, carregada de algo que não deveria estar ali. E ele parecia se divertir com isso. Lançava olhares rápidos, jogava frases que para qualquer outra pessoa soariam casuais, mas para mim eram certeiras, como se fossem feitas sob medida, para me desarmar. No final da tarde, Henrique decidiu sair para pescar com o tio. Era o tipo de programa que ele adorava,
mas que eu sempre evitava. Quando me convidou, aceitei por educação, mas recusei sem hesitar, alegando cansaço. Fiquei na casa. Ou melhor, quase sozinha. Caio também não foi. O silêncio ao redor parecia ainda mais denso, carregado de algo que tornava impossível fingir que nada estava acontecendo. Fiz de conta que estava ocupada na cozinha, enxaguando pratos que já estavam limpos, apenas para manter as mãos ocupadas. Então ouvi passos atrás de mim. Meu coração disparou antes mesmo de me virar. E lá estava ele, encostado no batente da porta, olhar atento, um meio sorriso nos lábios, como se dissesse tudo sem precisar de uma palavra. Eles saíram. Agora somos só nós dois. Sua voz saiu baixa, carregada de algo que ia além do óbvio. Engoli, seco. Caio, para com isso. Já passou dos limites. Passou dos limites ou você tem medo de admitir o que está sentindo? Soltei o pano de prato que segurava. Meu peito subia e descia rápido demais. Ele avançou devagar, como se testasse cada barreira que eu tentava levantar. Mas quando parou, já estava tão próximo que eu podia sentir o calor do corpo dele irradiando contra a minha pele. Diz que não quer. Sua voz saiu mais baixa dessa vez, seu olhar fixo no meu. Eu abri a boca para responder, mas nenhuma palavra veio. Porque eu queria, e ele sabia disso. Em um único movimento, Caio me puxou pela cintura, eliminando qualquer espaço entre nós. Fiquei presa entre ele e a pia, sem saída, sem desculpas. O beijo veio como uma tempestade, urgente, intenso, sem margem para dúvidas. As mãos dele deslizaram pela minha cintura, segurando firme, enquanto meus dedos se enroscaram em sua nuca. Tudo ao redor desapareceu. Certo, errado, culpa. Não havia mais nada além daquele instante. Foi o som de um carro se aproximando que nos fez recuar. Ainda ofegante, com os rostos próximos, ele sussurrou: "Isso não termina aqui." E então se afastou, deixando para trás apenas o rastro do seu perfume impregnado no ar e meu coração descompassado. Fiquei ali, tentando recuperar o fôlego, tentando organizar os pensamentos. Mas não havia mais ordem possível. O gosto dele ainda estava nos meus lábios, o cheiro dele, na minha pele. Pouco depois, Henrique entrou na casa, parecendo cansado. Fingi mexer em algo dentro do armário, como se não houvesse nada de errado, como se a culpa não estivesse estampada na minha expressão. Ele não percebeu nada. Ou pelo menos, foi o que pensei. No final da tarde, sugeri uma caminhada rápida pela praia. Achei que o ar fresco ajudaria a aliviar a tensão. Mas o destino parecia decidido a dificultar minha vida. Caio se ofereceu para ir também. O clima ficou carregado desde o início, mas ninguém comentou. Caminhamos em silêncio, apenas o barulho das ondas preenchendo o vazio das palavras que ficaram presas. Em um momento, Henrique se distraiu com o celular, seguindo alguns passos à frente. Eu e Caio ficamos para trás. A distância entre nós era segura, mas depois de tudo não significava mais nada. E então, ele se aproximou, devagar, sutil. Apenas o suficiente para que seu braço roçasse no meu. O toque foi rápido, mas suficiente para um arrepio percorrer minha espinha, deixando meu corpo em alerta. Caio inclinou levemente a cabeça e sussurrou: "Tá cada vez mais difícil fingir, né?" Antes que eu pudesse reagir, Henrique se virou abruptamente. O olhar dele foi direto para a proximidade entre nós. A forma como eu o encarava, como meu corpo parecia tenso demais para ser apenas uma caminhada casual. "O que está acontecendo aqui?" A voz dele veio carregada de desconfiança e algo mais sombrio. "Nada. Só estávamos conversando." Respondi rápido, mas minha voz não saiu firme o suficiente. Henrique ficou me observando por longos segundos. O silêncio pesou como um tijolo no peito. Então, sem dizer mais nada, virou as costas e começou a andar em direção à casa.
o passo mais acelerado do que antes. Caio e eu seguimos atrás, sem trocar uma única palavra. Mas o clima entre nós estava denso, pesado, como se o ar ao redor tivesse mudado de temperatura. Assim que cruzamos a porta, o silêncio virou um peso insuportável. Henrique jogou as chaves sobre a mesa com força, o barulho ecoando pela casa. O olhar que ele me lançou era um que eu conhecia bem. Não era desconfiança. Era raiva contida. Um vulcão prestes a entrar em erupção. "Vem aqui", ele disse, a voz baixa, mas carregada de fúria. Antes que eu pudesse reagir, agarrou meu braço e me arrastou para o quarto. A porta se fechou com um estrondo. Ele me encarou, o maxilar travado, os olhos brilhando de fúria contida. "O que tá rolando entre você e o Caio?" Tentei desviar o olhar, mas ele segurou meus ombros, apertando com força, me obrigando a encará-lo. Meu coração disparou, tão alto que parecia que ele também podia ouvir. Eu precisava de uma saída, rápido. Minha voz saiu baixa, embargada. Ele tentou alguma coisa? Henrique piscou algumas vezes, o rosto se contorcendo em choque, antes que a incredulidade desse lugar a algo mais perigoso. "O quê?" Sua expressão mudou imediatamente, da raiva contida para um ódio puro. Eu não queria te contar para não causar problemas. Mas ele passou dos limites hoje. Eu me afastei, Henrique. Juro. O rosto dele ficou vermelho. As mãos, que antes seguravam meus ombros, se fecharam em punhos ao lado do corpo. Começou a andar de um lado para o outro, como se estivesse tentando encontrar uma forma de lidar com a fúria crescendo dentro dele. Aquele desgraçado! Ele gritou, girando nos calcanhares, já indo em direção à porta. Meu estômago afundou. Se ele fosse atrás de Caio, tudo desmoronaria. Corri até ele e agarrei seu braço desesperada. Não. É exatamente isso que ele quer, Henrique. Se você fizer um escândalo, ele vai sair como vítima. Vamos embora. Agora. Longe disso. Ele respirava pesado, o peito subindo e descendo, como se estivesse segurando uma explosão prestes a acontecer. Tem certeza? Sua voz veio em um rosnado, como se ele estivesse lutando contra o impulso de agir. Ele não pode sair impune. Eu só quero a gente longe disso. Vamos acabar com isso agora. Os segundos seguintes pareceram uma eternidade. Então, devagar, ele soltou um suspiro longo e forçado. Eu sabia que, no fundo, o fogo ainda ardia dentro dele. Mas, finalmente, o teatro tinha funcionado. Saímos da casa sem fazer alarde, evitando qualquer olhar curioso da família. Cada passo era calculado, cada movimento feito com cautela para que ninguém percebesse. No carro, o silêncio era denso, sufocante. Henrique mantinha os olhos fixos na estrada, os dedos apertando o volante com força. De repente, pegou o celular e discou rapidamente. Surgiu um problema no trabalho. Vamos precisar voltar antes do previsto. Sua voz saiu fria, sem brechas para questionamentos. Do outro lado da linha, os pais tentaram perguntar algo, mas ele já havia decidido que não daria mais explicações. Seguimos viagem sem trocar uma única palavra. O barulho do motor e o zunido da estrada eram as únicas coisas preenchendo o espaço entre nós. Depois de alguns quilômetros, ele pegou o celular novamente. Com um movimento brusco, encostou o carro no acostamento. O som dos dedos batendo na tela era tão forte que quase dava para ouvir sua raiva sendo despejada ali. Lancei um olhar discreto quando ele terminou. A mensagem estava ali, crua e carregada de fúria. Você é um lixo. Se eu te ver de novo, eu acabo com você. Nunca mais chega perto da gente. Ele bloqueou o contato logo depois, jogando o celular de lado como se aquele gesto fosse suficiente para apagar tudo. O silêncio nos engoliu pelo resto da viagem. Dentro do carro, o ar parecia ainda mais pesado do que o calor do lado de fora. E assim seguiu minha vida. Mantive meu casamento intacto, mas ao custo de uma relação irreparável entre dois primos. No fim das contas, o controle do jogo escapou das minhas mãos. Mas pelo menos, não perdi meu marido. E agora eu te pergunto,
Até onde você iria para esconder um segredo como esse? Se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Compartilhe com alguém que adoraria essa história e nos vemos no próximo vídeo.